Eu quero te mostrar nessa aula qual que é a diferença de você aplicar um setup isolado, alguma estratégia sem algum fundamento, e pelo contrário, utilizar uma estratégia bem fundamentada com contexto. Opa, quem tá falando aqui é o Will, e eu vejo muita gente aplicando estratégias isoladamente. E toda estratégia isolada vai dar muito ruim, você vai perder muito dinheiro. O segredo do mercado em si é você sempre utilizar estratégias, porém estratégias junto com contexto. Nenhuma estratégia de maneira isolada vai colocar grana no seu bolso. Por exemplo, eu posso falar para você qualquer tipo de estratégia que eu já ensinei no canal. Por exemplo, pressão de baixa. Aqui faz uma pressão de baixa. O mercado já demonstra fraqueza e você pode operar vendido. Só que por que nesse exemplo aqui específico ele fez uma vela verde e saiu rompendo tudo de uma vez só e não fez uma vela vermelha? E por que, por exemplo, aqui nesse exemplo, essa mesma pressão de baixa, ela pagou uma vela vermelha? Então, qual que é a diferença dessa pressão de baixa para essa pressão de baixa aqui? É isso que eu quero falar pra você. Antes disso, se você é novo no canal, já se inscreve. Eu já tô com quase 800 aulas gratuitas pra você poder estudar. Eu já fiz mais de 10 milhões de reais no mercado financeiro. Sou trader há 5 anos. Eu quero te passar todas as estratégias validadas que eu utilizei e que eu preciso ensinar pra você, para que você não caia em armadilha desses gurus e realmente começa a entender de fato como o mercado funciona. Por exemplo, ó, de novo, ó, pressão de baixa que aconteceu aqui, ó, deu ruim. Pressão de baixa que aconteceu aqui, deu ruim também. Então, pressão de baixa é um dos padrões que a gente pode utilizar para operar a nossa reversão de movimento. Então, pressão de baixa é exatamente uma fraqueza de mercado. Quando acontece isso ou quando acontece exatamente isso daqui, esses padrõezinhos aqui, a gente pode efetuar a nossa operação de venda exatamente nessa e exatamente nessa também. Se for uma pressão de alta de cores iguais, ela vai ficar nesse formato aqui, ou assim ou exatamente assim, fazendo uma superação de máxima ou fazendo uma superação de mínima. Só que o corpo, ela nunca deve romper o pavio do fechamento da vela anterior. Isso não pode. Isso demonstra fraqueza. Aí você pode operar comprado nesse cenário e também nesse cenário. Só que só falar isso pra você, que você vai conseguir um alto nível de acerto, que você vai conseguir ganhar muita grana, eu estaria mentindo pra você. Porque realmente isso não funciona de maneira isolada. Qual que é o intuito de você fazer isso? Obviamente você deve aprender o padrão. Para aprender o padrão, você está no nível muito básico ainda, muito iniciante. Você precisa aprender o padrão. Então toda vez que acontecer esse padrão aqui, você pode operar vendido. Ah, Will, mas eu operei vendido aqui e eu dei loss. Calma, você precisa aprender o restante. Então você não vai colocar dinheiro algum enquanto você somente estiver operando setup, estratégia, aprendendo. Fase de aprendizado é fase de aprendizado. Então jogo é jogo e treino é treino. Na hora de treinar, você precisa treinar. Você precisa realmente treinar de verdade na conta demonstrativa, fazendo backtest, do que você já querer na conta real sem você saber tudo sobre o mercado. Então, por exemplo, aqui de novo, ó. Mesmo exemplo, faz uma pressão de baixa, então aqui nesse exemplo o corpo não rompe o pavio da vela anterior e faz uma superação de máxima. Isso demonstra fraqueza de mercado, fraqueza para compra, no caso o mercado deve descer e não desceu. Aqui é a mesma coisa, ó. O corpo da segunda vela não rompeu o pavio do fechamento da vela anterior e fez uma superação de máxima, demonstrando que o mercado tem fraqueza, ou seja, o mercado quer descer. Mas por que aqui eu operei vendido e tomei loss? Aqui eu operei vendido de novo e tomei loss, sendo que os dois exemplos o Will falou que era operação de venda e muita gente também fala que é operação de venda. E por que tá todo mundo me enganando? Que história é essa? Na verdade é que as pessoas não te passaram informação correta. É muita desinformação e eu tô aqui para desmistificar e falar tudo que realmente funciona no mercado. Aqui nesse exemplo específico, se liga só que contexto e que análise absurda você tem para pegar essa venda aqui. Ah, mas viu, o gráfico que já aconteceu é fácil de analisar, eu sei, mas primeiro você precisa saber analisar no gráfico que já aconteceu para depois sim você aplicar no gráfico que vai acontecer ainda e você meio que prever o que está acontecendo. É óbvio, a gente não tem bola mágica, bola de cristal, mas a gente consegue prever, observar antes da vela terminar o que o mercado está fazendo para aí sim você ter uma análise avançada e meio que prever o que o mercado ele pode fazer, porque o mercado fica previsível. Não quer dizer que a gente vai falar, nossa, aqui vai ser uma vela de venda. Não, mas a leitura em si aqui já seria uma leitura de venda muito melhor do que qualquer operação que tá aqui, porque vamos observar pelo contexto dessa operação aqui, que já será uma operação muito fortíssima para entrar vendido. Essa pressão aqui de baixa tem muito contexto, tem muita coisa para fazer o mercado jogar para baixo, para o mercado poder descer. É óbvio, poderia fazer uma vela de compra? Até poderia, porém sim pegar na retração também. Vou ensinar certinho como pegar
pegar a negativação da vela, saber o melhor ponto de entrada. Vou passar tudo isso nesse vídeo ainda, então calma lá. Se liga só, esse padrão aqui de baixa, a gente começa a juntar o contexto. Além do padrão, a gente vai começar a analisar atrás do gráfico, tirar um pouquinho do zoom e começar a observar o que reacionou essa pressão de baixa. Ela teve reação a alguma coisa ou não teve reação a nada? Só teve uma pressão de baixa de maneira isolada. É como se fosse livros, PDFs sobre mercado financeiro. Daí não funciona, daí é uma grande balela. A bíblia dos candles, padrões de candlestick, isso não funciona, porque se você utilizar sem contexto algum, cara, é você operar na sorte, é a mesma coisa, qualquer coisa que tá acontecendo aqui, fez aqui esse padrão, eu vou operar comprado, fez esse padrão, eu vou operar vendido, esse padrão, eu vou operar comprado, eu nem sei o que tá acontecendo aqui. Então, comece a analisar o contexto, o padrão, a historinha do candle já tá demonstrando que o mercado sim, ele vai cair, porém não é só isso, é observar, que nem eu tô falando, o contexto, que observar os domínios, por exemplo aqui ó, é uma vela careca, a gente chama de comando, teve uma retração no comando com pressão de baixa, um dos setups que você pode utilizar também, então você já começou a usar duas coisas, em vez de operar só o setup, você utilizou sim o setup, porém com contexto, então já tá começando a aplicar mais coisas, que seria a pressão de baixa junto com a retração na vela de comando. Vela de comando, para quem não sabe, é toda a vela verde ou vermelha que não deixa pavio na sua abertura, então essa vela aqui a gente pode chamar de vela de comando, que ele vai comandar essa região. Bem aqui na abertura dela fica localizado o domínio vendedor. É a mesma coisa aqui, localiza o domínio vendedor. Se o mercado faz uma pressão de baixa e rejeita na base desse comando, já temos uma operação de venda. E outra coisa, ela não é só o comando, como também é uma nova posição de continuação. Como que eu sei disso? Eu observei que a vela anterior a ela fez o rompimento desse lote de compra. Lote comprador, rompimento, nova posição de continuação. Então, novamente, para você que não entendeu, toda vez que eu tiver um lote de compra e o mercado faz o seu rompimento, a próxima vela, se for uma vela vermelha, é uma nova posição de continuação. Se for uma vela verde, uma vela de reversão, vai se tornar a nova posição de reversão. Só que no caso aqui é de continuação, porque ela continuou o movimento, ela rompeu o lote de compra e continuou mais uma vela vermelha. Exatamente igual a esse cenário aqui, ó. Tá vendo? Lote de compra, rompimento, nova posição. Então, além de ser nova posição, ela também é um comando e houve exatamente isso, a pressão de baixa com a retração na nova posição e também que é uma vela careca, é um comando. Então, essa velinha aqui, ela é a vela careca, ela é o comando, ela também é a nova posição de continuação. Então teve retração na nova posição de continuação no comando com pressão de baixa e agora eu vou começar a analisar mais coisas ainda, eu vou começar a tirar o zoom do gráfico e analisar como um profissional, como realmente alguém que tem experiência no mercado faz isso para ganhar dinheiro. Então eu vou começar a analisar um pouquinho mais para trás. Se eu for observar um pouquinho mais para trás, se liga só, aqui não é o primeiro registro, não é o primeiro pavio da vela de venda, então se ela retrai no primeiro registro, também temos leitura para venda. Então aqui ela também retrai nesse primeiro registro um pouquinho mais para trás. Se ela acontece a rejeição nesse primeiro registro e nesse outro primeiro registro aqui, fica muito mais forte a nossa análise. Então já teve novamente a pressão de baixa, já teve a rejeição na base desse comando que é a nova posição de continuação. Também o pavio dela rejeita esse primeiro registro também, tanto da compra como na venda. Ou na compra rejeitou no pavio da abertura, é o primeiro registro, e também no fechamento da primeira vela da venda, que também é o primeiro registro. Então o primeiro registro é sempre o primeiro pavio da abertura ou do fechamento de uma vela de compra ou de venda. Então esse pavio aqui, ó, na parte de cima ou de baixo, ou em cima ou embaixo, os dois são o primeiro registro. Resumindo, se tiver uma rejeição, uma retração de vela da compra no primeiro registro, seja de venda ou de compra, tem leitura para venda já, porque teve uma rejeição, teve uma retração. Logo também que ela não é somente o primeiro registro, ela também é o limite do preço, porque você faz a marcação aqui do pavio do fechamento e o fechamento da vela, ela não conseguiu romper o canal. Se não romper o canal, é limite do preço, porque limite do preço é diferente se ela for somente primeiro registro. Porque imagina só, se eu fizesse aqui a marcação e ela rompesse por completo aqui o canal, não seria limite do preço, só seria o primeiro registro. Mas como ela faz característica, ou seja, o pavio não rompe aqui o canal, o corpo fica abaixo, então é característica de ser também, além do nosso primeiro registro, ela também é um limite do preço. Então olha quanto de confluência eu tô colocando nessa análise, olha quanto está avançado o nosso conteúdo. Então além do padrão de pressão de baixa, eu comecei a analisar também a retração
retração no comando. A retração que também, obviamente, é a nossa nova posição, porque essa vela da venda seria os dois no caso. Seria a retração no comando, porque é uma vela carequinha aqui na abertura, e também é uma nova posição, porque a vela anterior rompeu esse lote de compra. Então essa vela aqui, ela é duas coisas ao mesmo tempo. Então ela teve essa rejeição, teve retração também, ou seja, nossa rejeição nos limites do preço e também nos primeiros registros. Então aqui fica uma zona muito forte para o mercado poder descer. E lá atrás também, ó, tá vendo só? Se você for observar aqui atrás, ainda por cima tem o nosso limite do preço tipo 2 acontecendo aqui, da segunda vela do lote, marca a abertura e o pavio da abertura. Mercado rejeitou nela, mais leitura ainda para jogar uma venda. E essa vela aqui de limite do preço tipo 2 também é a nova posição, porque a vela anterior rompeu esse lote de venda. Lote de venda, rompimento, nova posição de continuação. Então, além de ser a nova posição de continuação, ela também é o limite do preço tipo 2, porque o limite tipo 2 é sempre a nossa segunda vela do lote na parte da sua abertura. Conseguiu romper, conseguiu rejeitar, rejeitem tudo isso. Limite do preço tipo 2, que é a nova posição de continuação também, rejeita nesse primeiro registro, que é o limite do preço tipo 2 na ida, também rejeita nesse primeiro registro aqui, rejeita na vela careca, que é um comando, e também a nova posição, e também faz uma pressãozinha de baixa. Então tem muita confluência, muito contexto para eu pegar essa operação, diferentemente do que é aqui, ó. Vamos começar a analisar o contexto aqui dessa operação também, ó. Pressãozinha de baixa, mas é só por isso? Vamos começar a analisar. Essa pressão de baixa, ela teve alguma reação em alguma coisa? Vamos analisar o contexto também, ó. Aqui, ó, temos o primeiro registro, então ela até consegue fazer um travamento, tá no gap de alta, começar a analisar coisa por coisa. Então tá no gap de alta também, faz um travamento de corpo no primeiro registro. Vamos ver se tem mais coisa ainda. Olhando para trás, tem rejeição aqui? Vamos ver, ó. Tem rejeição também nesse primeiro registro, então temos duas regiões que o mercado conseguiu retrair. Então retraiu nessas duas regiões. E também temos a pressão de baixa, temos liquidez para venda também. Porém, só teve duas regiões. Qual que você acha que é mais forte? Pegar essa operação de venda aqui ou pegar já essa operação de venda aqui, que tem muito mais regiões para o mercado poder descer? Então é questão de lógica, ou seja, de novo, aqui ó, pressão de baixa, porém ela já rejeita aqui, já rejeita aqui, já rejeita aqui também e já rejeita aqui atrás também. Tem tudo isso, temos 1, 2, 3, 4 e tem liquidez para venda também. Temos 5 pontos para o mercado poder descer. Ou você prefere pegar 5 pontos e pegar essa venda, ou você quer pegar essa análise que ela tá mais fraca. Por quê? Tem somente uma coisa, o padrão de pressão de baixa. Outra coisa, a rejeição no primeiro registro com transferência, porque trava certinho o corpo com o pavio da leitura do gap. E rejeita também nesse primeiro registro. Tem até liquidez para venda assim, para buscar. É uma operação boa, porém não é aquela operação que esteja mais assertiva possível. E é por isso que tem que saber filtrar qual que é a melhor operação a você pegar. Uma operação que tenha menos confluência, vai depender do risco. Você realmente está disposto a tomar esse risco? Ou você quer pegar uma operação que tenha mais filtros? Uma operação que tenha mais região, uma região mais forte, com mais regiões realmente do que somente duas? Porque aqui só teve duas regiões que o mercado retraiu. Aqui na frente dessa pressão de baixa, teve várias rejeições acontecendo. Então, a outra aqui, ó, que aconteceu também, ó, pressãozinha de baixa. Essa pressão de baixa vale a pena? Compensa pegar essa venda? Não sei também. Vamos começar a analisar. Então começa a analisar aqui, começa a observar atrás do gráfico e ver o que ela reacionou. Então essa pressão de baixa aqui, se você olhar para trás, ela não aconteceu basicamente quase nada. Se for rejeitar, ela deve ter rejeitado o quê? Vamos ver. Tá muito distante, primeira coisa. Fica um pouco ruim para você que é iniciante para começar a analisar. E pronto. Ela rejeitou alguma coisa aqui? Vamos ver, ó. Por enquanto que eu tô vendo aqui, não rejeitou em nada. Ó, e realmente não rejeitou em nada, então fica muito ruim pegar essa operação. Então de todas as operações, qual que é a melhor operação a se pegar? Essa primeira aqui, faz a pressão de baixa, essa segunda aqui, que faz a pressão de baixa, ou essa terceira, que também faz a pressão de baixa. Vamos colocar em posições, qual que é o melhor pro pior. Essa daqui com certeza seria a melhor operação para se fazer. Essa daqui seria uma possível também operação para se fazer, porque ela não tá tão fraca, mas essa daqui tá a pior de todas. Essa daqui é a pior porque não tem confluência alguma, só fez o padrão de pressão de baixa. Essa segunda até tinha sim contexto, tinha mais confluência, mas essa primeira tava a leitura mais completíssima possível. E eu tô falando isso
não é porque fez a vela vermelha não, tá? Se não tivesse nada aqui, ó, não tivesse aparecendo nenhuma vela, e até o intuito você também treinar exatamente assim, ó, sem aparecer nada, e você analisar antes de acontecer. E realmente, essa operação, ela estaria mais forte porque de tudo isso que o mercado conseguiu rejeitar. Tem uma forte região dos vendedores pro mercado jogar para baixo. Aqui já teve somente duas regiões e aqui não teve literalmente nada. Então, dentro dessas três opções, é óbvio, eu poderia ter pego essa operação certeira, essa eu iria pegar com certeza, e essa operação eu poderia jogar um valor mais baixo, ou até mesmo se eu quisesse pegar, obviamente divide certinho as taxas para que você consiga pegar na melhor posição possível. Mas, obviamente, essa operação aqui eu vejo muita gente pegando. Então, fez pressão de baixa de maneira isolada, sem nenhum contexto, e pega a operação. Então é por isso que às vezes, dentro dessas três operações que teve, vai ter vezes que as duas aqui vão pagar e essa não vai pagar. Por quê? Aí você vai falar, Will, eu apliquei a mesma coisa e deu errado. Apliquei o mesmo padrão de sempre que nem eu sempre operava, às vezes dá muito certo, mas agora começou a dar errado. Será que é a estratégia que parou de funcionar? Será que é o mercado OTC? Será que é o mercado aberto? Será que é a corretora? Será que sou eu? Será que é o Will? Será que é o fulano? Será que é o ciclano? Não, é somente a sua análise que você aprendeu com a pessoa errada e agora eu tô aqui pra te ajudar e ensinar a operar da maneira correta. E agora eu só fico na teoria, vamos ver se a gente consegue aplicar aqui um contexto fenomenal na prática também pra te provar que realmente se você juntar uma análise bem fundamentada, uma análise que realmente funciona com bastante confluência, não só confluências, mas com uma região forte, não adianta nada. Eu vejo muita gente também colocando várias e várias confluências, só que na verdade também o que importa não é a quantidade de confluências, e sim a região que tá formando essas confluências. Aí sim, se você juntar os dois ao mesmo tempo, aí vai dar muito bom. Mas se for só um ou outro, não vai dar bom não. Vamos ver se a gente consegue encontrar a operação. O mercado até fechou aqui, vou ter que abrir os novos ativos, ter que abrir aqui os ativos de OTC. Acabou de dar 6 horas. Vou abrir os ativos de OTC também, não tem problema não. Tem gente que acha que só funciona em mercado aberto ou só funciona em OTC. Todas as estratégias aqui, se você aprende a analisar o gráfico como completo, funciona de qualquer maneira, funciona em qualquer gráfico. Se é OTC, mercado aberto, qualquer corretora, isso não importa. Pressão de baixa, agora é só analisar o contexto que ela se formou. É uma pressão de baixa aleatória ou é uma pressão de baixa que tem contexto, que tem confluência? Vamos analisar aqui, ó, não tem nada praticamente pelo que eu tô vendo aqui a olho. Ó, temos só essa rejeição nessa vela careca. Não fica tão bom não. Então, olha só essa análise, que é análise fraca. Por mais, pode até pagar uma vela vermelha, mas não importa. O que importa, na verdade, é que muita gente acha, fez pressão de baixa e pagou a vela vermelha. Se eu tivesse pego, teria dado uma operação vitoriosa, eu teria ganho dinheiro. Só que na verdade não. Você teria pego uma operação ruim, uma operação que não vai ser funcional a longo prazo. Então, por mais sim que fez uma pressão de baixa, eu já analisei aqui, ó, que é um comando, ou seja, ela bloqueia a liquidez de venda, já fica desinteressante para entrar vendido. E também ela só teve rejeição aqui, ó, nessa taxa dividida. Aqui tem um comando, então ela rejeitou nele aqui, ó. Só teve essa rejeição aqui acontecendo, não teve mais nada. Se rejeita só isso, é uma região só. Uma região, ainda por cima não tem liquidez para venda. Eu vou pegar a operação de venda aqui? Nem ferrando, eu não pego. Se você quiser pegar, você vai perder dinheiro a longo prazo. Mas viu, se eu tivesse pego, sei lá, na retração, eu teria ganho a operação, tá? Mas o ideal é você não pegar essa operação, que ela pode sair rompendo tudo de uma vez e você tomar um loss à toa. Novamente, por conta que não tem detalhes suficientes para se pegar, não tem fundamento por trás para se pegar essa operação, por mais que sim, faça um padrão de fraqueza de movimento. E daqui já mostra que o mercado está enfraquecido, só que você sempre tem que juntar o padrão junto com o contexto e saber de fato se o mercado tá bom para operar vendido ou não tá aqui, né? Aqui, ó, só teve essa rejeição. E que nem eu falei, se só acontece o padrão de pressão de baixo, por exemplo, com a rejeição na vela careca, que é a taxa dividida, que é um comando aqui no caso, cara, não compensa pegar a operação. Fica ruim pegar, porque eu tô observando todo o cenário, eu não tô observando somente um setup, eu não padronizei. Se acontecer isso, é isso, isso é isso. Não, é isso, só que também tem que analisar o contexto e ver se tá realmente bom pegar a operação ou não. Aqui é pressãozinha de baixa, porém é uma pressão de baixa sem contexto algum também. Não rejeitou em nada, eu não vou fazer nada. Não é só o padrão que a gente analisa, eu vou deixar bem claro para vocês que não é somente o padrão que a gente analisa. Se só for o padrão, você vai perder muito dinheiro. Você pode sim ganhar um dinheirinho ali ou outro, fazer uns saques de 1.000, alguns saques de 100 reais, 500 reais, só que a probabilidade não, 100% de certeza que depois no longo prazo você vai quebrar a cara, você vai ficar frustrado, depois você vai falar, pô, Will, realmente estava certo, eu deveria ter seguido o seu conselho, porque você tem 5 anos de mercado e já fez mais de 10 milhões de reais. Então segue o conselho com quem realmente já sabe, em vez de você ter
tentar quebrar a cabeça sozinho e se frustrar à toa, sendo que eu já passei o que você tem que passar e você não precisa passar por isso. É mais fácil você aprender comigo, não precisar errar uma coisa que eu já errei e você ter grandes acertos em vez de vários e vários erros sem saber o que você está fazendo. Ó, aqui é pressão de baixa. Ela já rejeita alguma coisa? Não, não rejeitou em nada. Então, demonstrando fraqueza aqui, ó. Esse aqui é um padrão de pressão de baixa. O corpo não rompe o pavio do fechamento da vela anterior e faz uma superação de máxima. Aqui é o mesmo cenário do anterior que eu mostrei. Não tem liquidez para venda. Então eu comando, bloqueia a liquidez, fica péssimo para pegar a operação de venda, ainda mais porque não tem mais nada. Não rejeitou em nada. Esse pavio aqui, ó, não reacionou em absurdamente nada. O que eu vou fazer? Nada também. Ela pode fazer uma vela vermelha? Pode pagar agora. Mas no futuro, a longo prazo, não é interessante. E tudo que não for interessante, tudo que não tá dentro do objetivo, dentro do que a gente quer, dentro dos conformes, a gente não vai pegar a operação. A gente quer filtrar o máximo possível para a gente consiga ter um alto nível de acerto. E lembrando, não precisa fazer várias e várias operações. Tem gente que é maluca, que quer ficar o dia inteiro operando. Não precisa disso. Você precisa buscar pelas melhores operações. Fazendo isso, você consegue melhorar o seu trade, consegue melhorar também a ansiedade. Então você não ficar fazendo várias operações ruins e sim procurando uma operação boa. Na verdade, a gente não procura nada. A gente somente bate o olho no gráfico e tem a operação. Então não fico procurando, nossa, será que vai acontecer aqui um padrão de pressão de alta? Será que vai acontecer aqui uma nova baixa? Não fico olhando isso. O que eu olho é o gráfico. Eu olho e analiso. E é isso que você deve fazer também. É ser um profissional. Olhar e analisar. Do que olhar e procurar. Quando você para de procurar, você começa a achar. É como se fosse num gato. Se você observa um gato e você corre atrás dele, o gato sempre vai fugir. Mas se você estiver parado e o gato vem até você, você só ficou observando, não é muito mais fácil do que você gastar energia em ficar procurando. Gastar energia somente observando o gráfico, analisando. Ó, tô com a vida de boa aqui. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer meu emprego sim, porém, se eu fazer uma graninha aqui no mercado, eu já consigo tirar meus 40 reais por dia, já consigo tirar meus 100 reais por dia, já consigo viver melhor? Tá dentro dos objetivos? É isso que eu quero? Então, vai lá e faz, em vez de você ficar ansioso e querer fazer muita grana, fazer muitas operações e só te levar a uma grande ansiedade. Vamos procurar aqui, vamos procurar não, vamos analisar aqui e vamos ver se tem operação. Ó, aqui ó, esse pavio do fechamento, vamos ver onde ele tá reagindo, ó. Tá reagindo nesse lote de compra, reagindo aqui também nos primeiros registros aqui. Se ela terminar abaixo aqui desse pavio, até melhor, porque fica um limite do preço tipo 2 também. Vamos ver se ela terminar abaixo, vai ser uma operação muito fera. Pressãozinha de baixo também, não deu alvo. Ó, tá no gap. Aqui eu já vou pegar a operação de venda. Tá lá. Se ela conseguir subir, tem o comando, onde ela pode retrair. E também tem o nosso domínio comprador. Domínio de compra aqui e vários primeiros... Vários não, somente aqui. Aqui tá no gap, então não tem primeiro registro. Então ela já pode reacionar a partir daqui. A partir da ponta do pavio ou realmente no domínio comprador, que é onde o mercado pode reacionar. Eu pegaria na verdade mais duas somente nessa região de cima do que no primeiro registro. Por mais que ela realmente tocou lá e já sentiu, já reagiu, eu queria ter pego a operação mais ou menos nessa região que tem o comando e também tem o nosso domínio de compra, que ficaria mais forte ainda a nossa operação. Então, uma análise mais avançada, o mercado já houve rejeição acontecendo aqui atrás. Eu não analisei somente o padrão, porque aqui faz uma pressão de baixa, ó, pressãozinha de baixa, leitura para operar vendido, leitura de pressão de baixa de cores diferentes nesse caso aqui, ó. E tá lá, vamos ver. Operação vitoriosa, e nesse caso, ó, a gente fez a operação de pressão de baixa de cores diferentes. O que a gente estava analisando antes era pressão de alta ou pressão de baixa de cores iguais. Nesse caso aqui, foi de cores diferentes. Pronto, analisando somente o padrão, o mercado faz uma pressãozinha de baixa, faz essa superação de mínima com um padrão de cores diferentes. Então, para você que não sabe nada ainda dos padrões de continuação, de reversão, de indecisão, já tem essa playlist no canal para você poder assistir. E esse pavio reacionou lá atrás, ou seja, reacionou aonde? Em limites do preço, reacionou em primeiro registro, reacionou em nova posição, de continuação, de reversão. Então, é isso que você vai utilizar nas suas operações para ficar muito mais forte. Aqui o mercado ele poderia buscar até essa região aqui em cima, ou o domínio de compra, ou até mesmo o comando. Ficaria muito forte se eu conseguisse ter pego aqui no comando, ia ser melhor ainda. Teve a leitura do gap de baixa também, e teve as rejeições acontecendo aqui atrás, é por isso que eu peguei essa operação de venda. Então uma análise avançada não é uma análise comum que você vê por aí, que só porque aconteceu uma coisa, eu já pego a operação. Então se você realmente quer aprender de verdade, a pegar as operações do jeito certo, analisar como profissional, eu aconselho você entrar no meu treinamento, porque lá
que você vai aprender com quem realmente vive de mercado e não somente vive da venda de curso, porque esses caras somente vive vendendo curso pra você, estratégia milagrosa, setup mágico, leilão do preço, de volta pra casa, de dentro pra casa, sei lá do que essas baboseiras desses gurus tentam te ensinar, arremate de preço, não sei, canto nome idiota que você cai e você tá perdendo dinheiro e você não tá ganhando, você só tá perdendo e colocando dinheiro no bolso dessas pessoas, em vez de colocar dinheiro no seu bolso. Então se você quer aprender de verdade, analisar o gráfico com um profissional, analisar o contexto, a dinâmica, melhor ponto de entrada, saber onde milimetricamente o mercado pode deixar a retração, que nem eu fiz aqui exatamente nessa análise, se o mercado tocasse mais ou menos essa região aqui, ele já poderia retrair, e foi exatamente isso que ela fez. Ela rejeitou até, ó, ela retraiu até mesmo antes, ela reacionou no primeiro registro, que eu falei, se ela tocasse aqui ela já poderia descer, e foi exatamente isso que ela fez. Então provei na prática para você que realmente funciona, desde que você coloque a análise completa. Você deve parar de ser um amador, de operar somente algum tipo de setup. Se você gostou dessa aula, já comenta aqui embaixo profissional para saber que você ficou até o final desse vídeo, e eu te encontro lá no meu treinamento.